Olá, tudo bem? Passando por aqui bem rápido para te lembrar que agora a Simples ela está no Spotify. Então você pode ouvir todo o conteúdo da Simples na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Mas faz o seguinte, segue a gente e compartilha essa novidade aí. Outra coisa é lembrar que esse podcast, o Simplecast, tem o apoio da Igreja Batista em Renovação Espiritual. Tem também o apoio da BL Livraria, da Baicuff, também do Cantinho Árabe, da Contabilidade Joana, dos Estofados Alves, ali na Jaqueira. Também tem o apoio da Guilf Confecções, tem o apoio da Mob, né? São móveis planejados e também decoração. Tem a Movimente Academia Gustavo Luiz Treina e também a Panificadora Porto Novo. Tá ok? Então, vamos pro corte. Agora, uma coisa, qual que... Finalmente o Gustavo vai falar. Não, mas eu quero que vocês falem mesmo. Quem tem que falar menos aqui é o Gustavo mesmo. Diga. Qual que é a história do Haroldo Barros? Onde é que ele nasceu? Como é que aconteceu de separar no rádio? Conta pra gente aí. Haroldo Barros nasceu... Haroldo Barros é filho de pais agricultores, né? Família muito pobre. Haroldo Barros nasceu em Serra do Capim. Aqui pertinho? Próximo aqui, né? E eu digo que quando eu nasci em Serra do Capim, passava carro uma vez por semana. E é verdade, não é mentira não, porque... Não existia estrada. Não, era uma estradinha de chão, onde só passava muito era boi. Verdade. Que ia daqui de Minas, não sei de onde, de alguma região em Minas, ia para o matadouro lá em Teresópolis, né? Então era aquelas boiadas, diariamente passando boiada, aquelas boiadas enormes, boi que não acabava mais. Às vezes os caras acampavam ali na frente da minha casa, onde eu morava, e eu era muito criança, né? Eu saí dali com 10 anos. Mas tá tudo, a gente não lembra o que comeu ontem na janta, mas lembra de tudo. Que coisa estranha isso, né, Haroldo? Que coisa estranha. E aí, eu tava falando aqui, eu tava viajando, cara. Com 10 anos de idade, meu pai teve que sair dessa... Meu pai, o que acontece? Essa fazenda, ela lá no sei em que ano, meu irmão aqui, que faleceu agora, o Renato, que você conheceu bem, muito, meu irmão. É que sabia bem dessa história. Mas essa fazenda onde eu nasci, e eu nasci literalmente lá, porque era parteira, não era negócio de hospital, não tinha nada disso. Essa fazenda, ela foi do meu avô no passado. E meu avô vendeu essa fazenda, isso muito lá atrás. Vendeu essa fazenda, ela foi sendo vendida até chegar num cara onde meu pai arrendou desse cara. Esse cara era um banqueiro em Teresópolis, tinha um banco chamado Banco Regadas. E o Regadas era o dono da fazenda. E o meu pai arrendou um pedaço da fazenda para plantar. E, passado o tempo, esse Regadas vendeu a fazenda para um camarada chamado Mário Manja, que era um grande, já faleceu também, mas era um grande criador de gado. E o Mário Manja tirou tudo que tinha na fazenda e botou gado. Pasto, e fez pasto e botou gado. Encheu a fazenda de gado. E meu pai teve que sair e foi para Teresópolis. Então, com 10 anos de idade, eu fui para Teresópolis. E aí um dia eu estava... Meu pai queria que eu arranjasse alguma coisa para fazer, para não ficar na rua de bobeira. E procura alguma coisa para fazer, eu não sabia o que ia fazer. E aí um dia eu estava ouvindo rádio do meu irmão, porque eu não tinha rádio, tinha um rádio do meu irmão que ele não deixava ninguém mexer. Não é esse meu irmão que você conhece, é um outro, que ainda está aqui com a gente, graças a Deus. Não deixava ninguém mexer no rádio. Quando ele saía para trabalhar, eu corria para ouvir o rádio, porque eu era louco por ouvir rádio. E aí ficava lá ouvindo rádio. Aí um dia, era um domingo de manhã, eu estava ouvindo o rádio e me lembro que era uma locutora. Ela falou assim: precisa-se de operador, tratar na Rádio Teresópolis. Só falou isso. E eu pensei assim, gente, eu não sei o que é operador, mas eu estou precisando trabalhar. Eles estão precisando de operador, eu vou lá ver o que é, pô. O que é isso? Botei uma roupa, fui lá, cheguei lá, fui atendido por um senhor muito educado, muito bem vestido, o seu Luiz Moreno, que Deus o tenha. E ele falou: pois não, meu filho. Eu falei assim: eu vim aqui por causa de um anúncio que eu ouvi no rádio. Todo bobinho aqui, todo humilde, né? Um anúncio que eu ouvi no rádio. Ele falou assim: anúncio de quê, meu filho? Aí eu falei que vocês estão precisando de operador. Aí ele falou assim: você sabe o que é para fazer? Eu falei: não, senhor. Aí ele falou: então vem aqui comigo. Aí me levou numa sala onde tinha 2 tocadiscos enormes, um gravador Akai na parede, no rack, aliás, no rack, e uma mesinha, uma mesa pequenininha assim.
E um locutor lá do outro lado, a cabine era longe, né? Como é hoje, tudo junto, né? A cabine era longe, eu vi um locutor lá e tinha uma moça lá operando. O nome dela era Marilda, não esqueço disso. Aí quando eu olhei aquilo, Gustavo, eu fiquei maluco. Eu falei, gente, é esse negócio aqui que faz o aquela caixa que tem lá em casa falar. E fiquei olhando aquilo, não entendia nada, fiquei ali. Aí ele falou assim, vai olhando aí, vê o que você acha. E foi embora. E eu fiquei ali olhando, não falava nada, a moça também não falava nada. Eu fiquei 19 dias, todo dia eu ia para lá olhar aquilo. No 19º dia, essa moça Marilda falou assim, Haroldo, senta aqui um pouquinho para você fazer. Quando ela falou isso, o chão sumiu, as pernas acabaram, não tinha mais coisa, sumiu. Eu falei, e agora? Eu falei, mas eu tenho que ir lá. Aí eu fui lá, ela falou, a música está no ponto aqui, o locutor está falando, quando ele terminar, ele vai te dar um sinal, você solta a música e fecha o microfone. Beleza, assim eu fiz. Quando eu soltei a música e fechei, ela me deu o sinal que tinha acabado. Eu soltei a música e fechei o microfone, eu não falei, mas eu pensei, nunca mais eu faço outra coisa na minha vida. É isso aqui que eu quero. Quantos anos? Eu tinha 15 anos, mais ou menos. Não, hoje, de profissão, 50 anos. Não, eu trabalhei 50 anos em rádio e televisão. 50 anos. Aí, meio século. Aí passou um tempo, meu pai não era bobo, ele sabia. Quando ele perguntou, ele já sabia. Ele falou assim, ele falou assim. Aí eu já tinha sido contratado. Aí ele falou assim, Haroldo, tu já arranjou trabalho? Aí eu falei assim, já, pai. Aí ele falou assim, aonde? Ele já sabia. Aonde? Eu falei, na Rádio Teresópolis. Ele falou, não. Isso não é trabalho, pô. Tu vai arranjar, eu quero que tu arranje um trabalho. Isso não é trabalho, pô. E eu fiquei ali agoniado com aquilo. E aí, continuei. Um dia, meu pai foi lá na rádio e falou com o seu Luiz Moreno. Falou, seu Luiz, eu não quero o Haroldo aqui dentro. O senhor vai dar um jeito dele não entrar aqui. Porque ele não vai mais em casa. O que acontecia? A rádio naquele tempo saía do ar. Até a televisão saía do ar naquela época. As pessoas não sabem, mas saía do ar e voltava depois, de manhã. E aí a rádio saía 11h30 do ar. E eu fui contratado. Quando eu fui contratado, eu fui encarregado de botar a rádio no ar de manhã. Eu que botava a rádio no ar. E aí meu horário terminava meio-dia. Era de 6, entrava no ar 6 horas. Meio-dia acabava meu horário. Em vez de eu ir para casa, eu ficava dentro da rádio. E eu só saía de dentro da rádio quando a rádio fechava, quando ela saía do ar. Ia para casa, dormia um pouquinho, 6 horas da manhã eu abria a rádio, meio-dia eu terminava meu horário e ali eu ficava. Filho do rádio. E aí ele falou, ele nem em casa ele vai mais, então não quero que ele fique aqui. Aí o seu Luiz me chamou e falou assim, Haroldo, o seu Luiz conhecia meu pai. Meu pai não era mole, não. Aí ele falou, Haroldo, eu não quero problema com teu pai. Então tu vai fazer uma coisa. Todos os dias tu vai terminar o teu horário e vai sumir daqui. Eu não quero você aqui dentro, porque eu não quero problema com meu pai. Eu ia para casa, Jorge Luiz, Gustavo, eu ficava ouvindo o rádio, mas agoniado, eu queria estar lá, eu queria... E aí, depois passou um tempo, meu pai acabou falecendo, ele foi atropelado e faleceu num acidente de automóvel. E eu fui teimando, depois ele faleceu, e eu acabei sendo convidado para a Rádio Tupi. Da Rádio Tupi, eu acabei sendo convidado para a Rádio Nacional pelo Fernando Salcides. Saudoso Salcides. Comecei, inclusive... Foi TV Globo também, o Salcides. Não, o Salcides não me errou para a TV Globo, não. Não, mas ele foi da TV Globo. Foi da TV Globo também. Foi da TV Globo, foi. Um dia ele falou assim, chegou na porta da Rádio Tupi, a gente estava conversando, e falou, tem uma vaga lá na Rádio Nacional, tu não quer ir para lá não? Que era do lado, né? Aí eu falei assim, não quero, mas como é que eu vou fazer? Eu vou ter que sair daqui? Ele falou, não, fica nas duas, pô. Eu falei, caramba, mas pode? Ele falou, pode. Aí eu fui. Aí eu falei, e aí, quando é que eu começo? Ele falou, dia 1º. Eu falei, dia 1º de quando? Eu falei, agora, dia 1º agora. Eu falei, dia 1º agora era dia 1º de abril. Aí eu falei, esse cara tá me sacaneando, pô. Pegadinha nem existia, mas eu pensei, esse cara tá me enrolando. Não, é mentira. 1º de abril, né? No dia 1º de abril de 1975, eu entrava na Rádio Nacional. Exatamente. Hoje são 2, né? Ontem fez... Hoje é 2 de abril. Hoje é 2. Então ontem fez o quê? 75... Para de fazer conta. Foi ontem. Na verdade, foi anteontem. Foi anteontem. E aí, o que aconteceu? Da Rádio Nacional, fiquei nas duas paralelamente. Na Rádio Nacional, na Rádio Tupi,
eu trabalhei com os maiores nomes do rádio, Com certeza. aqueles caras que eu ouvia no rádio. De repente eu estava ali junto com aqueles caras. Uma coisa é só Deus, isso aí é coisa de Deus. Coisa de Deus. Estava no Olimpo. Eu estava ali no meio dos caras, junto com aqueles caras que eu ouvia no rádio, nunca imaginei que um dia fosse ver. Não sabia como é que eles eram, porque não tinha câmera, não tinha nada. Né? E eu estava ali com eles. Fui para a Rádio Nacional, trabalhei com os maiores nomes do rádio na Rádio Nacional, que a gente até falou aqui nos bastidores, né, Jorge Luiz? A TV Globo, ela começou na Rádio Nacional. Exatamente. Em matéria de sonoplastia, rádio teatro, atores, novela, atores. Sonoplastia, elenco. Todos os radioatores da TV Globo, da Rádio Nacional, eram atores da TV Globo depois. Então, eu vou falar um nome, Paulo Gracindo, não precisa falar mais nada. Pronto. Paulo Gracindo era a Rádio Nacional e virou TV Globo. E aí, eu estou falando Paulo Gracindo para não falar todos. Tem Chico Anísio. Um mundo de atores da TV Globo eram da Rádio Nacional. É verdade. Né? Porque, na verdade, eu digo assim, o que hoje é a TV Globo era a Rádio Nacional na época. Com certeza. Né? Então... E em 2 andares apenas, 21, 21,5 e 22. 22, ainda tinha 21,5, Então, o que acontece, cara? Eu estava ali no meio daqueles caras. E aí, dali da Rádio Nacional, trabalhando nas duas, na Rádio Nacional, eu caí num programa, eu fazia um programa do Gilberto Lima. Saudoso Gilberto Lima. Que Deus o tenha. Ele encerrou sua vida profissional na Rádio Globo. E antes ele foi narrador do Fantástico. E também trabalhou com o Silvio Santos. Sim. Foi a base do Silvio Santos. Gilberto Lima, ele tinha também uma... parece que a voz dele era parecida com o Haroldo de Andrade, era isso? Não. O Gilberto Lima, ele foi o grande narrador do Fantástico. Muitas das coisas que o Fantástico ainda tem até hoje, tá na voz aí. E hoje eu sou um grande amigo virtual do irmão dele, o Eduardo Lima, que está lá em Joinville. Não conheço. Radialista. Ele era casado com uma cantora. Que não Gilberto Lima era casado com uma cantora famosa da época, eu não vou lembrar agora. Não vou conseguir lembrar o nome dela. Mas era uma cantora famosa na época. E o Gilberto era um gentleman, né? E eu fazia o programa do Gilberto. E aí, eu saí de férias. Quando eu voltei de férias, a Cidinha tinha estreado na Rádio Nacional. Verdade. Né? Quando eu cheguei, ela já tinha estreado. E o Marcondes era o operador do programa da Cidinha. E aí, o Marcondes recebeu um convite para ir para a rádio, para a TV Bandeirantes. Exatamente. E aí o Marcondes começou, como ele estava afim de sair fora, ele começou a chegar atrasado no programa da Cidinha. Ele queria televisão. Ele queria ir para a televisão. E o Edson Ribeiro, irmão do Paulinho Ribeiro, que foi redator-chefe do Jornal Nacional. Foi o cara que deu formato ao Jornal Nacional. Durante muitos anos. Né? Ele só não apresentou. O que o William Bonner é hoje, o Edson Ribeiro era na época. A única coisa que o Edson fazia, o William Bonner apresenta e o Edson não apresentava, mas o Edson era o redator-chefe do Jornal Nacional durante muito tempo. E era o produtor do programa da Cidinha. E aí o Edson um dia... Aí todo dia o Marcondes chegava atrasado. Como eu estava na mesa fazendo o programa do Gilberto Lima, eu tinha que continuar. Eu entrava pelo programa da Cidinha até chegar o Marcondes. E o Marcondes chegava 10 minutos, 15 minutos, 10, 15, 20 minutos. Um dia, e eu ali fazendo o programa da Cidinha, começando. Aí um dia o Edson falou assim: Haroldo, quando o Marcondes chegar, não deixa ele sentar aí não. Fala que eu quero falar com ele. Aí eu falei: Marcondes, chegou o Marcondes, o Edson quer falar contigo. Era o que ele queria. Conversaram, era o que o Marcondes queria. E eu não sabia o que ia acontecer comigo a partir daquele momento. Passei a ser o sonoplasta do programa da Cidinha. Verdade. E aí, através do programa da Cidinha, o Roberto Rosenberg, né? Grande Bob. O Bob Rose, que hoje está lá em Brasília, diretor técnico da Rádio Justiça em Brasília. Ele era ele foi ser no lugar do Sigma. Carlos Sigma era o diretor de programação. Aí o Carlos Sigma saiu e o Roberto Rosenberg entrou no lugar dele. E levou com ele 2 sonoplastas. O Roberto Rosenberg era sonoplasta da TV Globo. E ele foi convidado para dirigir a Rádio Nacional AM, onde eu trabalhava. Tinha lá junto a Rádio Nacional FM, que depois virou RPC, hoje eu não sei o que é, e tinha a Rádio Ipanema, que era uma rádio que brigava com a Mundial na época. Verdade. Né? Aí o Roberto Rosenberg foi dirigir a Rádio Nacional AM, levou o Paulo Ribeiro, que era outro sonoplasta da Globo, para dirigir
a Nacional FM e levou o José Sobral, outro sonoplasta da Globo, para dirigir a Rádio Ipanema. E eu não conhecia nenhum dos três. E o Roberto Rosenberg resolveu fazer que hoje se chama oficina, né? Os caras chamam de oficina. Fazer curso de sonoplastia. Um curso de sonoplastia para promover alguns operadores de áudio à sonoplasta. E aí promoveu alguns, o Marcondes foi um deles. E eu não fiz curso nenhum e fui promovido. Por quê? Porque eu tinha os olhos bonitos? Não. Porque cabelos cacheados? Não. Né? Era cabeludão, eu tinha cabelo. Cabelo cacheado. Eu tinha cabelo. Até no ombro. Tinha cabelo. E aí o que acontece? Por que eu fui promovido e eu não fiz o curso e fui promovido? Porque o programa da Cidinha já era o próprio curso. O programa da Cidinha era ao vivo e era uma doideira, tu sabe disso? Para mais de 100 cartuchos? Mais de 150. Era uma coisa de louco aquilo ao vivo e era muito imediato. Você tinha que antecipar, você tinha que como é que a gente fala? Tinha que antecipar o pensamento dela. Antecipar o pensamento dela. Teve uma entrevista que a Cidinha deu na revista Veja na época, que a menina falou assim: como é que você consegue fazer esse programa tão agitado? E a Cidinha falou: eu não faço o programa, quem faz o programa é o Haroldo. Eu vou atrás do que ele faz. Olha que coisa, ouvi isso legal, da Cidinha, né? Na revista Veja. Na semana passada vi a Cidinha na televisão, na CNN, falando sobre a briga dela com essa turma que está presa agora aí, matou a Marielle, Brazão. Ali tem uma confusão ali. Tiro para lá, mata para cá, vou te matar, você vai me matar. Não, ela quando deputada estadual. Uma confusão braba ali, cara. E eu tive a honra e o prazer de, durante 3 anos, ser o substituto da Cidinha, aí já na Rádio Tupi. Sim, na Rádio Tupi. E aí o que acontece? A Cidinha acabou saiu da Rádio Nacional, foi para a Rádio Tupi, e eu já trabalhava nas duas, eu só troquei de horário. Eu trabalhava de manhã na Nacional e de tarde na Tupi. Eu passei a trabalhar de manhã na Tupi e à tarde na Nacional. Para poder fazer o programa da Cidinha. Então, eu fiquei 5 anos com a Cidinha. Isso é um pouquinho da história. Vamos falar eu quero que você fale das novelas, cara. Não, mas eu tô chegando lá. Vamos falar das novelas. E aí o Paulo... As pessoas que estão acompanhando aqui vão tremer na base. Um dia eu estava fazendo... Eu só queria falar uma coisinha interessantíssima. A minha promoção, que o Roberto Rosenberg conseguiu para mim lá em Brasília, que na época tudo era decidido em Brasília, ainda é, né? A Rádio Nacional. Eu, para sair, eu pedi demissão da Rádio Nacional. Para sair da Rádio Nacional, sabe quanto tempo eu levei? 6 meses para sair. Investigação, SNI, Polícia Federal, para saber por que eu estava pedindo demissão. Era assim mesmo. Como? Eu estava pedindo demissão da Presidência da República. Era assim mesmo. As pessoas a Rádio Nacional era um órgão da Presidência da República. Na carteira da gente vinha Presidência da República, Secretaria de Comunicação Social, não sei que, Ministério não sei da onde, e a tarja verde e amarela. Em que ano que era isso? 70, anos 70, anos 80. 70, eu saí em 75, 80, anos 70, 80. Eu entrei na Rádio Nacional em 78. Eu entrei em 75. E aí, quem assinou a minha promoção foi ninguém mais, ninguém menos que J. Silvestre. Que me deu o meu primeiro elogio, que eu tinha guardado até bem pouco tempo. Eu tenho o meu, tá guardado, a minha promoção tá guardada lá em casa. Que era o presidente da Rádio Brás na época. Verdade. E aí eu acabei, o Paulo Ribeiro um dia voltou para a TV Globo, né? E saiu da Rádio Nacional, voltou para a TV Globo. Meu saudoso amigo. Voltou a ser sonoplasta na TV Globo. E um dia eu estou fazendo um programa da Cidinha na Rádio Tupi, de manhã, e o telefone toca, era uma doideira, não dava para atender o telefone, mas entrou o comercial, eu peguei rapidamente, alô. Aí ele falou assim, Haroldo, eu falei, Ele falou, é Paulinho. Eu falei, que Paulinho? Eu falei, Paulo Ribeiro. Eu falei, ô Paulinho, como é que você está? Tudo bem? Então, o que você vai fazer hoje à tarde? Eu falei, nada. Ele falou, então vem aqui. Não, vou para casa, não tem nada para fazer. Ele falou, não vai não. Vem aqui na TV Globo que tem uma vaga aqui para você. Aí eu falei uma coisa para ele, cara, que era pura verdade. Eu falei assim, Paulinho, mas eu não sei onde é a TV Globo. Eu não sabia onde era. Aí ele falou assim, não, você pega o ônibus 127 na Praça Mauá, na porta da Rádio Nacional, pede o motorista para te deixar no Jardim Botânico, na TV Globo. Quando você descer do ônibus, já vai estar dentro da TV Globo. E assim eu fui e fiquei 34 anos.